Se tem uma palavra que dá dor de cabeça para muita gente é a tal da dívida. Cartão de crédito, água, luz, aluguel. Essa é a dívida mais que o brasileiro tem dia de hoje, né? É difícil viver sem dívida? É, muito difícil. Todos nós temos uma dívida para pagar. Você tem dívida? Tenho muitas dívidas e é um momento delicado, né, que a gente vem passando. E, no entanto, não tem como a gente fugir das dívidas, né? Porque é através dela que a gente consegue se mantendo, sobrevivendo e lutando também para conquistar as coisas que a gente mais almeja, né? E quando as dívidas saem do controle, bate o desespero. Aí tem gente que prefere fazer empréstimo para tentar quitar o que deve. A gente costuma usar sempre o crédito, né? E aí vai acumulando e quando vê, tá aquela montanha. Ter dívida, ter dor de cabeça? Tem bastante, né? Dor de cabeça, financiamento. Aí quando vê, tá uma bola de neve, né? Vai dificultando, né? E aí ultrapassa até a renda mensal, às vezes. Né? A cada 100 famílias brasileiras, quase 80 estão endividadas. O levantamento recente é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa é a maior proporção que a gente já teve na pesquisa, então, em 12 anos, né, a maior proporção da série histórica. A gente nunca tinha tido um número tão grande de pessoas, de consumidores endividados, que estão usando o crédito para suportar o seu consumo. A pesquisa revelou que a maior parte das dívidas está atrelada a serviços em geral, como contas de telefone, de luz, internet, carnês de loja e prestações de carro e imóveis. O endividamento é a soma de todas as dívidas que uma determinada pessoa tem, pessoa física ou pessoa jurídica tem, certo? E é esse volume de endividamento que a gente precisa se atentar, que a gente precisa cuidar. Porque quando esse endividamento, ou seja, esse conjunto de dívidas, ele é muito representativo dentro da nossa renda, ou seja, consome muito da nossa renda, isso faz com que a gente perca a capacidade de pagar outras coisas, como, por exemplo, a conta de luz do mês, a conta do colégio, ou mesmo a passagem de ônibus ou a mesma gasolina daquele mês. Uma coisa é estar endividado, outra é estar inadimplente. É fácil entender a diferença. Uma pessoa que tem parcelas para pagar está endividada. Agora, seja qual for o motivo, não conseguir pagar as parcelas passa a ser inadimplente. O número de brasileiros nessa situação vem aumentando a cada ano. Muitas vezes as pessoas estão endividadas, mas elas não estão inadimplentes, ou seja, elas estão endividadas usando crédito, mas elas estão pagando por esse crédito em dia. Então, quando chega a data do vencimento, seja da fatura do cartão de crédito, seja de um carnê de loja, o consumidor vai lá e paga. Nem sempre estar endividado significa estar inadimplente. É bom a gente frisar isso. Em 2021, por exemplo, no segundo semestre, quase 30% das famílias no país estavam nessa situação. Essa dificuldade tem muito a ver com uma inflação mais alta que dificultou, né, a gestão do orçamento doméstico, tirou o espaço desse orçamento, né? A gente está falando de uma inflação que cresceu muito rápido, num curto espaço de tempo, uma inflação que veio dos alimentos, que veio dos combustíveis, que veio inicialmente até da energia elétrica, né? Então, essa inflação mais alta, acompanhada de um juros que também cresceu justamente para fazer frente a essa inflação maior, dificultou o consumo das famílias, e essas famílias precisaram recorrer ao crédito para suportar esse consumo, para sustentar esse consumo. Contas a vencer, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito consignado, prestação de carro, de casa, não tem jeito. As dívidas atingem todas as classes sociais e econômicas, mas a inadimplência é maior entre as pessoas de baixa renda. São aquelas que mais sofrem com a inflação alta, que mais sofrem, né, com a dificuldade de recomposição dos salários. A gente tem visto uma melhora no mercado de trabalho formal, mais pessoas, né, sendo contratadas com carteira assinada,
Esse é um aspecto positivo. Enquanto famílias buscam alternativas de crédito com juros mais baixos, tem gente que não tem essa preocupação e consegue fechar o mês com um orçamento equilibrado. Nunca teve dívida na tua vida? Não, compras normais. Financiei um carro, mas tudo dentro das possibilidades que eu possa pagar, não para ficar endividada. Qual o segredo? Gestão das suas finanças. Simples assim, você não pode gastar mais do que você ganha. É uma regrinha básica essa. Básica e que funciona. Por que será que o brasileiro tem tanta dificuldade, então, de fazer isso? Olha, eu acho que tem que começar lá da base, né? Essa educação financeira, né? Essa é a palavra-chave, educação financeira. É aprender a lidar com o dinheiro, ter gestão, uma poupança ou um investimento, ter uma reserva, estar preparado para uma crise ou imprevisto e, claro, deixar as contas em dia. A primeira e mais importante dica que eu tenho a dar para uma pessoa endividada ou super endividada eu até recorro a uma metáfora do buraco. Se você cai dentro de um buraco, a melhor coisa que você pode fazer é parar de cavar, né, para não aumentar esse buraco. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, antes de discutir, inclusive, valores de dívida, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é pegar uma folha de papel, uma caneta, uma calculadora e verificar o seguinte: quanto eu ganho e quanto eu gasto. Ela precisa reestruturar toda a sua forma, toda a sua relação com o dinheiro. Então, quanto eu ganho e quanto eu gasto. Desde o dinheiro do pão, desde o dinheiro da passagem, até os valores de consumo. O advogado explica ainda que o direito do consumidor estabelece que uma pessoa inadimplente não seja exposta ao ridículo e que não haja uma cobrança excessiva. Muitas vezes o excesso de ligação não é em si só um problema, porque de fato há uma dívida e a instituição financeira ou mesmo creditícia está ali buscando receber o que lhe é devido. Muitas vezes até são campanhas de cobranças ou campanhas de renegociação que são feitas. O que o consumidor não pode, eu acho que esse é o direito primeiro que ele tem, é ser exposto ao ridículo, né? Ter o seu nome divulgado, ter de alguma maneira uma ofensa por conta dessa dívida. Quem está inadimplente, justifica. As coisas aumentando demais e o salário nada, né? Não aumenta o salário de ninguém. A gente, antigamente, há 2 anos atrás, você ia no mercado com R$100, você trazia uma sacolinha. Hoje você vai, você ainda fica devendo. A mulher que prefere não ser identificada é agente funerário e mora no Riacho Fundo, no Distrito Federal. Os boletos não param de chegar e todo mês ela escolhe qual pagar. A conta de água, por exemplo, está 1 ano atrasada. As pessoas ficam batendo na porta, te oferecendo, te ligando, te oferecendo crédito. E você, num ato de loucura, você acaba gastando, entendeu? E aí depois as cobranças vêm. E aí vira uma bola de neve tudo. Porque aí, quando você acha que está resolvendo de um lado, já vem outras coisas por cima e aí você acabou gastando indevidamente aquilo. E aí você tem mais 2 contas para pagar, não é mais uma, não. E para piorar a situação, o filho que ajudava nas despesas de casa está preso. E com essa situação do meu filho, prejudicou mais. Eu acho que se não tivesse tido essa situação dele, eu estaria bem mais equilibrada. Não vivendo uma vida tranquila, porque as coisas estão um absurdo. Mas eu acho que estaria mais controladinha. Deveria uma, pagaria outra. No próximo bloco, vamos mostrar que a educação financeira deve começar cedo, em casa e em sala de aula. A gente volta já. Educação financeira não é apenas controlar os gastos, estar com as contas em dia e terminar o mês com saldo positivo. A educação financeira ensina que é preferível você fazer gastos usando a razão e não a emoção. E muitas vezes a gente é guiado pela emoção. Você vai no supermercado, na hora do almoço, por exemplo, tende a gastar mais, porque você está com fome, então você vai comprar coisas desnecessárias. Então, o aspecto mental é muito importante na educação financeira. Não só na questão da criança, na educação da criança, mas também dos adultos também,
porque eles acabam fazendo gastos desnecessários. Um dos vieses que fazem com que a gente tome decisões financeiras equivocadas é o efeito manada, que é o tal, o Maria vai com as outras, digamos assim, né? A gente vê outras pessoas tomando decisões, a gente toma decisões para si a partir das decisões do grupo, a partir das decisões de um influencer. Educação financeira exige disciplina, planejamento, mudança de comportamento. Cortar o cafezinho, cortar uma saída ali no final de semana, vai gerar resultado positivo ali no seu saldo bancário? Certamente vai. Mas vai exigir um esforço muito maior para você do que você simplesmente olhar para um gasto que toma uma proporção significativa do seu orçamento, tomar uma decisão a partir daquilo e aquela decisão vai ter uma repercussão duradoura. O cafezinho toda semana, todo dia ali com os colegas de trabalho, você vai ter que dizer não, tal. Então é um esforço contínuo que está muito mais propenso a você escorregar no meio do caminho. Não basta as despesas não ultrapassarem a renda. O ideal mesmo é, se possível, ter sempre uma reserva. Se possível, você ter 10 a 15% de margem para você fazer uma poupança. Depois que você faz a poupança, você vai pensar em investimento. Então, poupar é guardar aquilo que sobra na sua renda. E investir é escolher o melhor custo de oportunidade do investimento. Muitos brasileiros estão endividados ou inadimplentes porque não tiveram acesso à educação financeira quando eram crianças. Aí cresceram sem saber como administrar as finanças. Resultado, em momentos de dificuldade, recorrem a empréstimos, cartões de crédito e outros meios. A gente tem vastos estudos que comprovam que quando a educação financeira é inserida em momentos mais preliminares da formação do ser humano na escola, ela é capaz de aumentar o PIB em 1%. Então, a educação financeira, se implementada como uma política pública, tem a capacidade de mudar realidades, sim. Quanto mais cedo se aprende, melhor. A educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular pelo Ministério da Educação e muitas escolas já estão discutindo o tema em sala de aula. Visitamos esse colégio em Brasília. São mais de 500 crianças que aprendem habilidades e competências relacionadas ao bom uso do dinheiro. A metodologia traz essa proposta das crianças pensarem sobre como é que é fazer uma gestão financeira. Ah, você está falando de criança, Márcia. Sim, criança também faz, colabora. Vamos pegar luz, água, né? Os bens. Toda criança adora pedir coisas. Uma coisa muito importante é saber o que é necessidade e o que é desejo. Então, essas duas temáticas são importantes para poder você conversar com a criança. Uma roda de conversa para falar de um assunto importante, mas de forma lúdica. Aí a questão da necessidade do desejo. A gente tem que pensar de utilizar o dinheiro para que não façamos o consumismo, né? Para evitarmos o consumismo. A primeira coisa que nós fazemos com qualquer tema que nós vamos trabalhar é uma rodinha, onde nós trazemos questionamentos, nós indagamos as crianças. Dessa forma acontece também com a educação financeira, como se fosse um desafio para eles buscarem as respostas, para a gente não dar as respostas prontas, e a gente faz um debate em sala. Os alunos do 2º ano do ensino fundamental gostam do tema e já estão bem mais conscientes. E qual que é a diferença do desejo para a necessidade? Desejo é o que você quer, mas você pode viver sem ele. E necessidade é o que você precisa e você não consegue viver sem. Qual que é a importância da gente ter todo um cuidado com esse dinheiro? A gente precisa economizar, sabe? Porque às vezes a gente pode ficar sem dinheiro e sem comprar comida e acabar morrendo. A educação financeira infantil não é exatamente uma disciplina, mas pode ser inserida nas aulas de matemática, português, história, geografia e por aí vai. Essa construção desde pequenininho traz uma consciência sustentável com relação ao que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso planejar, me organizar, que eu tenho que guardar um pouquinho todo dia, né, todo mês, né, vamos pensar assim, do que eu gasto. E essa consciência vai fazer as pessoas ter dinheiro para sempre, que é o objetivo. Todo mundo tenha a sua própria gestão financeira, né, sustentada nas bases dos seus próprios valores, né?
Paula é jornalista, especialista em educação financeira e escritora. Ela é autora do livro O Barato da Dona Baratinha. O material didático de finanças para crianças é utilizado na escola, que acabamos de mostrar. Educação financeira não é só você saber que tem que economizar. Você precisa ter alguns hábitos e alguns comportamentos que vão lhe ajudar na hora de você gerir o dinheiro, porque dinheiro é emoção, né? E esses comportamentos, quando são ensinados na infância, em especial na primeira infância, fica mais fácil quando você é adulto, fica mais natural. Os livros que contam a história da Turma da Dona Baratinha já estão presentes em mais de 100 escolas particulares em todo o país. Tem aqui a Dona Baratinha, tem a Dona Formiga, tem outros personagens que são gafanhoto. Eles vão aprendendo no dia a dia, então a gente vai mostrando situações do dia a dia em que você tem a gestão do dinheiro e a gestão das emoções. Filho de peixe, você já sabe, né? Otávio tem 7 anos e já tem bons hábitos financeiros que vão além de matemática e cofrinho. A gente também pode comprar ações com o nosso dinheiro. Pode subir ou descer. A gente pode perder ou ganhar. A gente investe um tal valor, aí numa época ruim pode cair para 200, se você botar 300, ou pode subir para 400. Otávio é um pequeno investidor e empreendedor. Já vendeu figurinha da Copa do Mundo, fez rifas e economiza tudo o que pode por um motivo especial: viajar para os Estados Unidos. Eu vou comprar dólar para depois ir lá para os Estados Unidos e comprar algumas coisas lá. A educação financeira é fundamental na formação do cidadão. Ainda temos muitos desafios, que ainda tem muitas crenças de que isso não é um assunto para criança ou de que isso daqui ainda é um assunto que é relegado à matemática, tá? Mas é um passinho de cada vez. É o futuro do nosso país, né? É você ter uma nova geração de brasileiros que vão ter uma melhor gestão do dinheiro deles. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra que o número de jovens investidores disparou no país. A gente volta já. Investimento é para todos e eles são a prova disso. Jovens investidores estão tomando conta do mercado financeiro, tanto que a presença deles no mundo dos investimentos quase triplicou nos últimos 2 anos. Dados da B3, a Bolsa Brasileira, mostram que em 2020, o número de investidores com menos de 18 anos era de 10.911. Em 2022, houve um salto de 181% e esse número passou para 30.732. Foi-se o tempo em que investir era coisa de gente grande. A gente vê que o jovem de hoje tem buscado, trabalhar mais essa questão da educação financeira e de como investir esse recurso. E com isso a gente percebe que também com a facilidade hoje de informações que tem na internet, ou também muitas vezes dentro da sua própria casa, dos seus pais, com conversas, o jovem tem se preocupado mais com o seu futuro. Formar um patrimônio ou até mesmo viver de investimento foi um dos motivos que fez com que o Thiago começasse a investir. E ele tinha apenas 17 anos quando deu esse start. Teve uma época da minha vida que eu passei 9 meses morando no Mato Grosso, ali em Lucas do Rio Verde, e lecionando inglês em uma das escolas que estava começando, né? Então eu comecei a entender também o outro lado, que é trabalhar, ter o dinheiro, investir o seu próprio dinheiro naquilo e fazer aquele dinheiro render, não deixando ele parado, né? Hoje estuda a fundo o mercado para se tornar no futuro consultor financeiro. Depois de um tempo eu comecei a entender que não é só um investimento, 2 ou 3, é uma diversidade que você tem que manter. E assim eu fui assistindo mais vídeos, amadurecendo essa ideia e comecei a ter muito conhecimento nessa área. Então surgiu a ideia na minha cabeça de fazer simplesmente uma consultoria sobre investimentos. E o meu objetivo com isso é tanto ajudar outras pessoas como me ajudar a aprender mais do que ensinar.
conhecer na prática o trabalho de um assessor de investimento. Pedro só fez disso uma profissão porque passou por maus bocados tentando investir e não teve o resultado esperado. Quando começou, tinha pouca grana e nem toda corretora se empenhava tanto em ajudar. Foi aí que ele quis fazer diferente. A gente tem que desmistificar que investimentos não é só para ricos. Claro que os ricos vão investir também, mas eles começaram de baixo. A não ser que alguma pessoa recebeu de herança, eles também começaram de baixo e foram comprando 1, 2 ações. E o que muda, né, a cabeça é que sim, a educação financeira. Por isso que eu falo que a gente precisa ter educação financeira nas escolas. Porque a mágica dos juros compostos e dos aportes recorrentes, né, que é o aporte, todos os meses eu vou guardar dinheiro para poder investir e os juros compostos rendendo sobre esse dinheiro que eu estou guardando, no final de um período ele vai ser uma mágica que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. E para entender de verdade toda essa mágica, foram anos de estudo, dedicação, leitura e interpretação de gráficos. Os anos de experiência trouxeram uma só certeza para ele: qualquer pessoa pode e deve investir. Às vezes eu tenho R$100, mas eu não quero investir porque só são R$100. É isso que a gente precisa quebrar dentro da população brasileira, que não, são R$100 hoje, mas amanhã pode ser 1.000, amanhã pode ser 10.000. Né? O que precisa fazer é você iniciar nos investimentos. O mundo dos investimentos não foi uma herança de família, muito pelo contrário. Educação financeira não fez parte da vida do Pedro. Os pais costumavam guardar dinheiro em poupança ou até mesmo em espécie dentro de casa. Acontece que aos 22 anos ele fez uma reflexão de vida e decidiu dar um outro rumo ao dinheiro que ganhava. Eu vim de 2 extremos. Minha mãe sempre gostou um pouco mais de gastar e meu pai sempre foi aquele cara murrinha. Não gastava com nada e sempre o mais barato era o melhor para ele. Então eu peguei esses 2 extremos e eu puxei um lado bom e um lado ruim de outro, né? Então comecei a gastar muito, mas eu também queria guardar muito dinheiro. Não tive essa educação financeira dentro de casa e quando eu comecei, né, a juntar dinheiro, eu lembro que eu juntava dinheiro em espécie ainda, eu colocava debaixo do colchão porque eu tinha essa educação do meu pai. Né? E depois que eu fui perceber que a gente estava fazendo isso de forma errada, é até um ponto que eu falo que eu acho que a gente precisava ter educação financeira nas escolas, porque a gente acha que isso somente é para ricos. Mas não, você deixar seu dinheiro debaixo de um colchão ou deixar o dinheiro na poupança, você vai estar perdendo para a inflação. O seu poder de compra do dinheiro está desvalorizando dia após dia. Foi a famosa lição de casa que mudou o rumo da vida dele. Para o César, que é economista, educação financeira na infância é fundamental. Mas, na falta dela, o importante para a vida adulta é o aspecto mental. Pensar no dinheiro com razão e não com emoção. É importante, sim, um planejamento, uma disciplina. O importante não é quanto que você gasta, né? O importante é colocar os gastos dentro do seu orçamento. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você, já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!